Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Quando nós lemos as páginas da Sagrada Escritura, principalmente aquelas do Antigo Testamento, veremos uma insistência dos autores sagrados em afirmar a necessidade de ouvir, de escutar a voz do Senhor. Inclusive o Salmo 94, que nós sempre o rezamos quando, por exemplo, o padre, o diácono, o bispo, as consagradas, ou até leigos e leigas, que têm a atitude bonita de rezarem a liturgia das horas, lá no Salmo 94 se diz: Oxalá ouvisses minha voz, oxalá vocês não murmurassem, como os vossos pais murmuraram naquele dia no deserto, em Meriba e em Massa, que vossos pais então lá me provocaram. Por que que a escuta ela é fundamental para nós compreendermos quem é Deus? Toda a visão, ela tem uma pretensão idolátrica. Lembremos, por exemplo, quando Deus se revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3. Moisés não viu o Senhor. Moisés tirou as sandálias dos pés, pois ele pisava em terra santa e cobriu a sua face. Por quê? Porque enquanto a visão nós podemos tentar apreender ou ter uma determinada imaginação, ou seja, ter uma pretensão de domínio, a escuta nós temos que confiar. Então, quando nós falamos de obediência na Bíblia, a palavra obediência vem do latim op, audire, significa colocar-se à escuta, é o ato fundamental para que nós cheguemos à fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, se não escutarem, se não ouvirem, como irão crer? E se não creem, como vão invocar? Mas para ouvir é preciso ter alguém que pregue. A fé vem da pregação, e a pregação é a palavra de Deus. Por isso que neste momento na Santa Missa, nós sentamos exatamente para escutar a palavra do Senhor. Não basta entrar, não é um fenômeno físico, veja, a escuta. Nós fisicamente ouvimos, mas a escuta exige o quê? Reflexão. Eu preciso saborear a palavra que Deus dirige aos nossos corações. Eu posso me colocar diante de Deus como aquela pessoa que está diante de mim, e a pessoa fala, mas eu estou voando na maionese, estou com a cabeça no mundo da lua. Aí eu não estou escutando, eu não estou prestando atenção. Então é preciso que a nossa atenção seja totalmente focada naquilo que Deus tem a dizer para nós. Infelizmente muitos católicos vão à missa, isso não é de breve tempo, é de longo tempo. Aí eles saem da missa e o padre faz a seguinte pergunta: e aí, o que vocês escutaram na missa? Sai da missa e esqueceu tudo. Não, é preciso a gente ruminar a palavra de Deus. Por isso você que me acompanha, veja, você está vivendo a quaresma. Qual é a sua atitude de conversão em relação à palavra do Senhor? Eu lhe dou uma dica pastoral como pároco de uma grande comunidade aqui em São José do Rio Preto. Antes de você ir à missa, para você se preparar, não basta você tomar um banho, vestir uma roupa adequada, ter a modéstia própria do local sagrado. É preciso que você se prepare também espiritualmente. Chegue na igreja sempre um pouco antes, pelo menos 10, 15 minutos. E você, quando entrar na igreja, se dirija à capela do Santíssimo. Vai lá, vai dizer um oi para Jesus: olá, Senhor. Mesmo que Jesus já sabe que você está ali, faz bem para o seu coração. Se coloca diante da capela do Santíssimo e fala como Samuel: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo escuta. Quero, Senhor, escutar a sua palavra nessa Santa Missa, que a homilia que o padre for fazer, que as leituras realmente me ajudem a viver a graça da salvação e da conversão. Aí depois você vai para o seu banco, fique em silêncio, e a sua comunidade também tem que ajudar o silêncio. Infelizmente nós vamos a algumas igrejas que parece que nós estamos num verdadeiro baile. Ora, o jogador de futebol, quando ele vai jogar, o que ele precisa antes de entrar no campo? Ele não precisa ir lá no vestiário de concentração? Não existe um preparo anterior à entrada no campo? A mesma coisa se dá na Santa Missa. Se nós chegamos atrasados à missa, com aquela correria da angústia própria do nosso tempo, se a gente senta no banco, começa a conversar um com o outro, quando o nosso coração tem que silenciar para escutar a palavra de Deus, dentro de nós está uma verdadeira ansiedade, uma verdadeira ebulição.
Então, uma comunidade madura é uma comunidade que ajuda as pessoas a se prepararem para a escuta da palavra. Então, se uma pessoa está falando e nós estamos conversando, é possível escutar a pessoa? Não é, além de ser falta de educação. Mas às vezes a gente falta educação com Deus. Deus está falando conosco por meio da liturgia da palavra, Ele fala ao nosso coração, mas nós não quietamos, não silenciamos o coração para escutar o Senhor. Então, você indo ali ao Santíssimo e um pouco antes, se você tiver condição, pelo menos dia de domingo, pegue as leituras. Você tem isso no site da Rede Vida, na internet, leia o Evangelho antes. Você vai ver que quando você for participar da missa e o leitor proclamar a leitura e o padre fazer homilia, você vai saborear muito mais a palavra de Deus. Ou saindo da missa, retome a explicação, retome as leituras. Seria ideal, por exemplo, que as nossas famílias, vivendo uma espiritualidade conjugal, uma espiritualidade familiar, que o pai ao redor da mesa, juntamente com a sua esposa, partilhasse o Evangelho do domingo com seus filhos. Olha que bonito, o pai ou a mãe não é somente aqueles que dão de comer para os seus filhos e netos, que colocam o arroz ali na mesa, o feijão, a salada, não, porque nós não somos só corpo, senão nós agimos como pagãos. O pai, a mãe, o avô e a avó têm que dar o alimento da palavra em casa para os seus filhos, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Padre, por que você está dizendo isso? Porque sem isso nós caímos na idolatria da primeira leitura. O que é idolatria? É não escutar o Senhor. Infelizmente, por causa de um afluxo ou uma influência neopentecostal, muitos católicos são acusados de serem idólatras. Espera aí, vamos devagar com a dor que o santo é de barro, como diz aqui o caipira. A idolatria é você colocar qualquer realidade no lugar de Deus. Às vezes a pessoa não diz que é idólatra, mas ela adora o dinheiro é o Deus dela. Às vezes é o sucesso, às vezes é o orgulho, o egoísmo, os seus pecados capitais. O que é o pecado? O pecado é você desviar-se do caminho da palavra. Você peca quando não escuta Deus. Quer ver como que eu provo isso? Lembremos lá do episódio de Adão e Eva. Deus falou para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos aqui do paraíso, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus orientou, Deus apontou o caminho. O que Adão e Eva fizeram? Escutaram o conselho, a voz do Senhor, foram lá e comeram o fruto, ou seja, pecaram, se desviaram. Então a palavra de Deus é um caminho que nós fazemos, nós crescemos. Depois Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E muitas vezes nesse caminho, quando nós nos desviamos, Deus nos corrige. Se você ama o seu filho, você vai deixar seu filho cair no poço? Claro que não. Ora, se você que é pecador, que é pai e mãe, tem essa atitude diferente, porque Deus teria também. Deus que é Pai de misericórdia nos corrige, mas nos corrige por meio do quê? Da palavra. Então quando nós escutamos Deus para valer, tem dia que você vai entrar na missa e você fala assim: nossa, Deus tocou a minha ferida. Aqueles que não são convertidos vão dizer que o padre está bravo. Não é o padre que está bravo, é Deus que nos corrige por meio da palavra. Lembremos-nos do Evangelho domingo. Jesus estava bonzinho? De maneira alguma. Jesus estava com o chicote dele, expulsando os vendilhões do templo. Hoje, qual que é a atitude que dificulta a escuta da palavra? Nós queremos só escutar aquilo que nos agrada. Esse aqui é o grande erro de muitas pessoas, e elas não crescem na fé. Nós deveríamos dizer como Samuel: fala, Senhor, que o teu céu escuta, e depois dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Pai, afaste de mim esse cálice. No entanto, se não for possível, que seja feita a tua vontade. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, o que é fazer a vontade do Pai? E o que é o sinal pelo qual eu acolhi a palavra? É a vivência do amor a Deus. Veja que o mestre da lei falou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Vocês perceberam a jogada aqui de Jesus? Ele perguntou o primeiro. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus. Ouve, porque para amar a gente precisa obedecer. O amor é uma obediência a Deus. Mas depois Jesus acrescentou alguma coisa. E o mestre da lei não tinha perguntado isso para Jesus. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele só tinha perguntado o primeiro.
Olha a inteligência de Jesus. Jesus falou o primeiro e o segundo. Por que Jesus falou o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois nós provamos a nossa fé. Nós provamos o nosso amor quando nós traduzimos esse amor para com os irmãos. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso, diz o apóstolo João. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, a verdade não está com ele, diz o apóstolo na sua carta. Veja que nós precisamos de muita conversão, não é? Nós que estamos na igreja, de escuta, de vivência, de sensibilidade da palavra, porque não basta nós dizermos Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O verdadeiro adorador do Pai em espírito e verdade é aquele que, mesmo não falando de Deus, as suas atitudes, Deus se faz presente. Você tem vivido isso? A obediência da palavra? Você tem silenciado o seu coração para escutar a Deus? Isso é quaresma, deserto é para isso. Nós vamos para o deserto, midbar no hebraico, o lugar de onde nasce a palavra, para no silêncio escutar aquilo que Deus quer de nós. Tomemos cuidado, porque muitas vezes, em muitos discursos religiosos, em vez de querer fazer a vontade de Deus, o homem quer fazer a sua própria vontade. E isso é idolatria, isso é descrença, isso é murmuração, isso é desobediência ao Senhor. Nós aprendemos a ter fé com aquele que se entregou e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos continuar a Santa Missa, pois este é o sacramento da fé para a salvação do mundo. Cantemos.